por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Amém, amém. Essa semana, ontem na verdade, eu estava meditando na primeira carta de Pedro, o início da carta, e é incrível o início da carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro são incríveis, né? Mas eu estava lembrando que quando Jesus restaurou Pedro, né? Pedro negou Jesus, ele disse: olha, Pedro, quando o propósito disso é que você apacente as minhas ovelhas. Como a gente vê a realidade disso, que pastor Pedro se tornou. Quando a gente olha para a sua carta, nós vemos a clareza de como essa palavra de Cristo para Pedro se tornou uma realidade imensa, não é? Um grande pastor. Assim que a gente começa a ler a carta, a gente vê isso. Quando nós mandamos uma carta para alguém, no início da carta a gente faz o quê? A gente bota o endereço, colocamos o nosso nome, para quem está indo, e um títulozinho qualquer. Mas o apóstolo Pedro consegue, nessa saudação, antes da carta começar, ele resume todo o evangelho de uma maneira completa. Então, se eu fosse mandar uma carta, normalmente assim, para tal e tal pessoa, de Josemar, em relação a algo assim, só para a pessoa saber mais ou menos sobre o que a carta é. Mas Pedro não faz isso, como os outros apóstolos. Estão tão cheios de uma verdade tão profunda. Eles amam tanto Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus e a igreja, e consegue colocar todo o evangelho na introdução, nas primeiras palavras. E ele está escrevendo a um grupo de pessoas que está sobre tremenda perseguição, sofrimento, dor. Essas pessoas estão prestes a experimentar mais sofrimento. Então não é aquela psicologia, olha, aguenta, as coisas vão melhorar, não era isso. Elas estão sobre grande sofrimento e elas estão prestes a experimentar mais sofrimento. O que dizer para pessoas assim, não é? E ele vai falar em como essas pessoas se relacionavam, por exemplo, em 1 Pedro 1,6, que não é o que nós vamos meditar hoje. Ele diz assim: em quem vós grandemente vos alegrais. Ele ainda está no verso 6 aqui, né? Bem no início. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias provações, vários sofrimentos, de todas as maneiras, de todas as formas. E ele diz lá no meio da sua carta: vocês não devem ficar surpresos com essa variedade de sofrimentos, todos juntos. Por exemplo, no capítulo 4, 12 e 13, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, naquilo que nós esperamos, também vos regozijeis e vos alegreis. Então Pedro está falando para pessoas que estão sofrendo tremendamente. Alguns de nós aqui experimentaram já sofrimentos e experimentaremos, ou estamos experimentando, mas pensa, essas pessoas, elas têm membros das suas famílias que foram mortos por causa do evangelho, elas têm membros da sua família que estão perseguidos, que estão na cadeia, elas mesmas estão sendo perseguidas, os bens delas estão sendo saqueados,
sabe, tudo que estava no banco pegaram, invadiram a casa, tiraram bem, tiraram propriedades, e sem exceção, nesta noite aqui, nenhum de nós está sofrendo provação como essas pessoas. Imagine as provações que nós estamos passando, ou que vocês possam estar passando. Essas pessoas estão passando 10 vezes mais do que nós já experimentamos na vida. Várias provações ao mesmo tempo, sobre o físico, sobre o psicológico, sobre aquilo que eles tinham, e fazendo isso, sofrendo isso, por viverem para Deus e para a glória de Deus. E embora muitas pessoas, embora muitos de nós possamos nos sentir esmagados, Pedro está fazendo todo o caminho, toda essa carta vai ser para dizer: vocês não devem se sentir esmagados, vocês estão numa fornalha, e esse é o sofrimento, um sofrimento enorme. E há duas maneiras de nós ficarmos na fornalha: nós sairmos como cinza, assim, sermos destruídos pelo fogo, ou sermos purificados como ouro, assim. Eu quero mostrar a vocês, Pedro diz para essas pessoas, como quando vocês passam pelo forno, um alto grau de sofrimento como vocês estão, vocês podem sair todos queimados e destruídos, sei lá, como uma pizza que foi esquecida lá no forno, entende? Como uma batata frita que ficou lá fritando sem fim. Ou vocês podem sair de uma maneira esplêndida, mas brilhantes, como o ouro que é refinado. Eu quero mostrar a vocês com essa carta o esplendor do qual os filhos de Deus saem dessa fornalha de aflição. E toda a carta dele vai ser a respeito disso. Eu quero mostrar a vocês como sair puros, como saírem mais parecidos com Cristo, como saírem mais exultantes e cheios de gozo. Então, cada parte dessa carta é para isso, tem esse propósito, mostrar o esplendor em meio àquelas grandes aflições, em vez de morte, luto e horror. E a carta toda vai ser a respeito disso, mas é óbvio que nós não vamos poder fazer isso. O que eu quero falar é sobre o anunciado. Na verdade, como eu disse, o apóstolo Pedro era um pastor um tão grande pastor, que no seu anunciado, antes de começar a carta de fato, ele consegue resumir todo o evangelho, e consegue resumir coisas que grande parte da nossa geração, depois de passar a vida inteira no ambiente de igreja ouvindo, não conhece, e quase que não é pregado tudo que Pedro ensina nas frases com que ele faz o anunciado da carta, antes de ele começar a falar realmente com essas pessoas. Ele diz assim, versículo 1 e 2: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui foi feita uma pequena alteração do grego para a maior parte das versões que nós usamos. Pedro usa a palavra eleição duas vezes, antes de falar sobre peregrinos, e depois quando ele começa a falar sobre a presciência de Deus, a santificação do Espírito, a aspersão do sangue de Cristo para a obediência. Mas as pessoas, os tradutores quiseram organizar, e às vezes as organizações, às vezes bem intencionadas, tiram o ponto. O apóstolo Pedro quer afirmar algo, uma versão melhor, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, eleitos ou escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, eleitos pela obra santificadora do Espírito, eleitos, essa é a ideia, pela obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Então, os primeiros cristãos eram, por que antes de estrangeiros ele coloca logo eleito? Ele queria mostrar que eles, no meio dessa aflição, sendo desprezados,
que a eleição deles era a causa disso. Antes de ele explicar como isso funcionava neles, eles queriam que eles já soubessem a razão. E o que Pedro faz é que ele engalfa a nossa vida, ele cerca a nossa vida de Deus, a vida daquelas pessoas. E óbvio que ele está falando conosco também. Ele faz isso para mostrar como o passado, o presente e o futuro estão cobertos por Deus, e ele faz isso usando a doutrina da eleição, e ele fala a respeito do que Deus fez no passado, do que o Espírito fez neles por causa disso, e o que eles viveriam, e o propósito de Deus. Então, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, nós somos eleitos por ou na obra santificadora do Espírito, nós somos eleitos para obedecer a Jesus Cristo e ser aspergidos pelo sangue. Aqui não ficou nada da vida espiritual de fora. Ele quer que você veja, Pedro queria que aquelas pessoas, como o grande pastor que ele era, que eles vissem que a vida deles era toda ligada a Deus de certa maneira. Tudo que eles experimentaram no passado, no presente, no futuro. Então, ele engole toda a vida com essa iniciativa eletiva de Deus, englobando todas as coisas. Ele coloca a eleição atrás de nós, no Pai, não é? E depois ele coloca a eleição em nós, a obra santificadora do Espírito. No momento em que o Espírito Santo aplicou isso em nós, e ele põe a eleição no nosso futuro, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. E ele faz isso também, ele engalfa a nossa vida, e envolve a vida daquelas pessoas naquele sofrimento em Deus totalmente, envolvendo toda a Trindade, para que nós percebamos. Ele pega a doutrina da eleição e diz: olha, vocês são eleitos segundo a ciência do Pai, segundo a eleição do Espírito Santo, para a obediência a Cristo e a aspersão do sangue de Cristo. Você vê, ele cerca a vida das pessoas, passado, presente e futuro, Pai, Filho e Espírito Santo, de tal maneira que nada fica. Ele envolve tudo com a eleição, ele relaciona todas as coisas com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai lá na origem de todas as coisas, o Pai, a experiência atual do Espírito Santo que regenera, separa, e é por isso que eles eram peregrinos, antes de ser porque simplesmente o mundo não gostava deles. A razão final era porque eles foram escolhidos do mundo. É isso que Pedro quer que eles saibam. E o objetivo futuro, aquilo que ele faz no sangue de Cristo, e para que essas coisas são feitas. Ele quer mostrar que a Trindade está envolvida do início ao fim, que tudo é a respeito de Deus. Ele quer mostrar que o trabalho da Trindade na eleição envolve toda, e ele abre uma porta para nós entendermos o que é o perdão de Deus, o que é a expiação, e como isso se relaciona com a nossa vida no dia a dia. Então você tem tudo lá: escolhido pelo Pai, santificado pelo Espírito, aspergido pelo sangue de Cristo, para a obediência. Não faltou nada, Pedro não deixou nada. É incrível, porque são as primeiras frases. Há mais profundidade teológica aqui do que praticamente que é pregado em toda a nossa geração. E ele só está começando a escrever. Ele de fato compreendeu perfeitamente o Evangelho e o que é apacentar as ovelhas. Então ele envolve todas essas coisas, ele envolve tudo em Deus. Agora, eu não posso falar sobre todas essas coisas que estão aqui hoje, e o propósito eterno, a operação da eleição na obra do Espírito Santo em nós, a aspersão pelo sangue para obediência a Cristo. E nós queremos começar então pelo fim da sequência de Pedro: aspergidos com sangue. Outro dia eu estava conversando com alguém e a pessoa disse para mim, a pessoa estava vivendo conflitos,
E conversando com essa pessoa, eu percebi que ela não compreendia nem o perdão de Deus. Portanto, ela não compreendia o que era o arrependimento bíblico. Ela não entendia como ela devia se relacionar com as outras pessoas e como é o perdão nas nossas relações. Então, o que significa a referência que ele faz aspergidos com o sangue de Cristo? Isso sempre foi uma ofensa, assim, para o homem natural, porque isso nos puxa imediatamente para o Velho Testamento. E isso leva algumas pessoas a ter uma percepção desagradável, principalmente na nossa geração, mas de certa forma sempre foi assim. Porque as pessoas pensam, olha, um Deus de amor, ele só perdoa. Mas quando você olha para a Bíblia, nós percebemos que a maior parte das pessoas cristãs, que se dizem cristãs, não entenderam o amor de Deus nem o perdão. Portanto, elas têm dificuldades com o arrependimento diante de Deus, diante das pessoas, e compreender a sua relação que glorifica a Deus nessas relações. Então, quando nós vamos no Velho Testamento, você vai ver que quando os homens estavam quebravam, pecavam contra Deus, eles tinham que trazer um sacrifício. E eles levavam um animal para o templo ou para o tabernáculo, e esse animal tinha que ser morto, e o sangue tinha que ser aspergido sobre o altar. Em seguida, esse homem era então reconciliado. O perdão era necessário à aspersão do sangue. A propiciação, que nós já estudamos tanto aqui, e a expiação. Mas eu vejo que, apesar de muitas das vezes os conceitos ficarem em nossas mentes, nós temos dificuldade de relacionar com todas as coisas à nossa volta. Então, ao longo dos anos, as pessoas dizem, olha, que coisa terrível, Deus não podia perdoar sem derramamento de sangue. Por que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Deus não simplesmente, se ele sendo amor, não podia dizer assim, gente, quem se arrependeu, perdoa. Mas não é assim que acontece, não é? Tem que haver um sacrifício, tem que haver um derramamento de sangue, não é só assim, olha, eu amo, eu perdoo. Esse não é o Deus da Bíblia. E quem tem uma ideia assim, não tem a ideia do que é o pecado, do que é o perdão e do que é o Evangelho. Algumas pessoas pensam, olha, mas esses deuses antigos, sedentos de sangue, eu acredito num Deus do Novo Testamento. Não acredito na Bíblia. Nós podemos, por exemplo, pensar em Menelau, Agamenon e Ulisses, quando foram para Troia. A história, né, mitológica que Homero conta, diz que quando Menelau era o rei, né, que a sua esposa lá foi roubada, Helena, e ele foi, o irmão dele, um general importante, Agamenon, eles queriam ir para Troia, mas os ventos eram contrários, o tempo não estava bom, nunca eles conseguiam. Então ele resolveu fazer um sacrifício maior possível para conseguir ventos favoráveis, e ele resolveu sacrificar um filho. E ele faz isso. Os deuses gregos, eles eram ciumentos, né, da mitologia grega, eles eram egocêntricos. Eles queriam, por capricho, que determinadas coisas fossem feitas, e isso deu histórias incríveis, né, mitológicas, e nós lemos, e às vezes é divertido essas histórias todas, mas são divindades indignas. Quando você lê a mitologia grega, e apesar disso ser a mitologia misturada com história, esses deuses, a cultura grega realmente reverenciava, não é? Ninguém se sente atraído por eles. Você não pensa assim, cara, que lindo é Zeus, admiro Zeus, eu queria, puxa vida. Você não se sente atraído. Os deuses nada mais são do que a reprodução do coração humano cheio de pecado, orgulho, ego inflamado, capricho, colocado em um ser mais poderoso. Não tem nada de belo nesses deuses, eles são horrorosos. Eles são seres humanos com muito poder, o que só torna tudo pior, né? Seres humanos caídos, eles são egomaníacos. E ele simplesmente, para botar o vento favorável,
Se Agamenon matar a filha dele, ele melhora o vento. É simplesmente um capricho, um sacrifício de sangue, de modo que depois disso eles têm um vento favorável. Alguém certa vez me disse: você acredita num Deus assim? Olha, aqui nós temos no Antigo Testamento um Deus sedento de sangue, e isso, há uma dificuldade enorme das pessoas que se dizem cristãs compreenderem aquilo que é mais importante, aquilo que Pedro não só compreendia bem, mas as pessoas que ele estava mandando a carta podiam compreender, mesmo no anunciado da carta dele para essas pessoas. Quando Pedro fala sobre o sangue de Jesus Cristo, que é um sacrifício aspergido, ele está dizendo que quando Jesus morreu, ele não apenas morreu, ele morreu como um sacrifício expiatório. Nós sabemos que só expiação não explica, é mais do que isso, é propiciação, mas nós pregamos sobre isso há poucos dias. Mas no Antigo Testamento, quando o sangue era aspergido, o sangue era uma expiação a Deus. Isso é uma grande palavra, não é? Na verdade, nós não temos uma palavra tão boa assim em nossa língua. É um sacrifício que une de novo. Havia um rompimento, um distanciamento. A comunhão foi rompida. A expiação é um sacrifício que junta de novo. Nós sabemos que tira os elementos lá de quem está oferecendo o sacrifício, que impediam a comunhão. Nós sabemos que o sacrifício é mais do que ser propiciação, porque ele também tem que fazer algo em Deus, ou seja, tem que aplacar a ira que aquilo produzia. Mas nós podemos hoje ficar só com expiação. Então, pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto. Isso é expiação. O que quando a Bíblia fala sobre o homem? Separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus. A expiação é aquilo que junta de novo. Estamos separados de Deus, mas o sangue de Jesus nos faz um de novo com Deus. Expiação. Então, durante o último século, quantas vezes foi dito que isso é obsceno? Eu dei essa ideia. Eu não posso acreditar num Deus assim, não é? Eu creio num Deus de amor. Muitos do cristianismo que morreu na Europa e que vem morrendo no último século no Ocidente é por causa de coisas assim, de pensamentos assim. Agora pense por um minuto a dinâmica dos relacionamentos que devem ser honrados. Essa pessoa conversando comigo, ao não entender isso, nenhum relacionamento dela podia estar certo. À medida que ela não compreendia isso em relação a Deus, ela não conseguia compreender isso nem em relação à dinâmica da expiação em todos os relacionamentos, porque é uma dinâmica de expiação em todos os nossos relacionamentos. Sem isso, você não tem verdadeiro arrependimento, nem verdadeira coisa que aproxima de fato. Deixa eu dar um exemplo, não é? Aos casados, mas isso se expande para todos os nossos relacionamentos. Se você é casado e você tem diferença de opinião, e você está argumentando, e você sente que está perdendo, e há um desentendimento, há uma tentação logo que sobe no teu coração. Isso acontece também com as amizades. E quanto mais você conhece alguém, mais perigoso isso é, sabe? Você é uma pessoa perigosa para quem você conhece muito, e quem te conhece muito é perigoso para você. E quando você está muito tempo casado, você sabe o que mais dói naquela pessoa. Você conhece ela bastante. Quanto mais você conhece alguém, você sabe o que mais machuca aquela pessoa, o que mais dói, não é? E essa é uma das coisas de você se abrir numa aliança em que não há máscaras, né? Em que você pode estar nu diante do outro, assim. Nós estamos falando de casamento, mas amizade. Há sempre uma tentação quando você está irritado de alguma forma de soltar uma bomba. Você vive com aquela pessoa
E quanto mais tempo você vive com aquela pessoa, convive com aquela pessoa, nós estamos falando de marido e mulher, mas isso vai se relacionar, vai se expandir para todos os relacionamentos, mais você tem bombas no arsenal, porque quanto mais você conhece alguém, mais você sabe quais são os pontos mais sensíveis. E você, então, tem uma grande tentação, quando está nesses momentos de irritação, de usar essas bombas que você vai guardando no seu arsenal durante a vida, que é inevitável na medida que você conhece tanto. Agora, então naquele momento você diz uma coisa cruel e desnecessária. Imediatamente, a sua esposa, se é sábia, ela vai colocar uma distância emocional entre vocês, porque você violou algo, uma fronteira que sempre está lá para pessoas que se amam. Pessoas que se amam se expuseram exatamente essas partes mais frágeis, porque esse é o verdadeiro relacionamento de amor, e nós temos que respeitar um ao outro, não é? E quando você viola isso, porque essa é a tentação, o limite, a distância emocional que alguém coloca é correta, não é? Você passou o limite que pessoas que se amam não devem ultrapassar. Se amar e viver de tal maneira que é óbvio que o outro está cada vez mais informado do que mais pode machucar alguém. Então, quando o outro, o marido faz isso e a mulher coloca uma distância emocional, ela está certa, é apropriado, é necessário. E aí depois você senta num canto, né, e bufando, você acha que você tem razão, mas sabe como é? Você começa a se sentir um pouco mal, né? Você sabe, olha, não era. E você começa a perceber que você estava errado, e você percebe que aquela distância emocional entre você e a sua esposa é culpa sua. O que há para ser feito? O que deve ser feito é o que você deve ser feito se você quer ter um casamento como Deus quer que você tenha, ou amizades. Você não pode ter qualquer relação pessoal de verdade, dizer que alguém é seu amigo, ou qualquer casamento de verdade, sem isso. O que você precisa? Você precisa de expiação. Você tem que fazer um pagamento expiatório, ou seja, o pagamento que refaz a união, que quebra aquela distância emocional que agora foi criada por causa daquilo que você fez. Então deixa eu definir expiação de uma maneira assim, que quando está na nossa vida fica mais simples, mas que é prático, porque esse é o padrão de Deus para nós. Então vamos olhar para essa ilustração. Expiação então é pagar o preço adequado para fazer de novo de dois um só. Foi criada uma distância emocional. Por isso que a Bíblia diz, pelo sangue de Jesus, nós que estávamos longe, estávamos separados. Chegamos perto. Expiação é o preço adequado que faz de dois um novamente. É isso. Um preço compatível, um preço que corresponda à natureza da sua infração, que corresponda à natureza da violação. Ou seja, é um pagamento proporcional e apropriado. Então, se você é típico como os homens, não estou excluindo as mulheres, mas isso é mais típico dos homens do que das mulheres. Então, você fez uma violação verbal, um pecado verbal. Você estava lá naquela hora, você soltou sua bomba com a sua boca. A mulher também faz isso, mas o jeito de reagir assim é mais comum nos homens, mas acontece com todo mundo. A única maneira de você quebrar a distância emocional que aquilo proporcionou, então, você vai ter que fazer um pagamento verbal. Você tem que pedir desculpas, sabe? Você tem que abrir a boca e dizer, eu estava errado. Não há desculpas para o que você está certo de manter essa distância emocional. Você está coberta de razões, eu estou totalmente errado. A propósito, essa é a maneira que a Bíblia ensina o que é arrependimento. Por exemplo, em Juízes 10, as pessoas,
naqueles dias, abandonaram Deus e viveram adorando ídolos. Mas aí a vida virou um caos, uma miséria, um problema. E eles pensaram, vamos pedir perdão a Deus. E eles pediram, Deus, nos perdoe. Livra-nos dessa miséria toda, que a nossa vida se tornou. E Deus respondeu para eles, bem, nos últimos 5, 10 anos, vocês adoraram os outros deuses. Vocês adoraram os ídolos. Vá para os seus ídolos agora. Peça a eles para tirar vocês da miséria que vocês estão. Olha eles. Nos últimos 10 anos, vocês ficaram servindo aos ídolos. Vocês me desprezaram. Agora, o que vocês devem fazer? Vai lá, pede a esses ídolos que conserte essa vida de vocês, essa miséria. O Senhor respondeu-lhes, porventura, não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quanto aos sidônios, os amalequitas e Amaon, e quando os amalequitas e Amaon vos oprimiam a vós, clamastes a mim, não vos libertei, vós, porém, me abandonastes de novo para servir a outros deuses, por isso, não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que vocês escolheram, eles que vos livrem da vossa angústia. Orem para eles, não é eles? E aquelas pessoas se voltaram para Deus, elas disseram assim, Senhor, faça conosco o que tu quiseres, tu tens razão, é verdade que nós fizemos todas essas coisas, faça o que tu achar melhor, porque é verdade, nós queríamos ser livres dessa miséria, mas faça o que tu achar melhor, mas nós vamos abandonar esses ídolos. Tu tens razão em não nos livrar da angústia, se tu quiseres, mas nós vamos abandonar esses ídolos e vamos fazer o que está correto diante dos teus olhos. Faça conosco o que tu quiseres, quer tu nos ouça, quer tu não nos ouça, nós vamos abandonar esses ídolos, porque tu está certo, é verdade, abandonamos a ti mesmo, não há nenhuma mentira nisso, isso é verdade, nós merecemos essa calamidade, nós estamos clamando em nossa angústia, mas nós vemos que realmente a tragédia é isso, que nós abandonamos a ti, e tu tem o direito de fazer o que tu quiseres, e nós temos o dever de fazer, abandonar, e a Bíblia diz que eles fizeram isso. Eles disseram, olha, eu estava errado, nós estamos errados, não há desculpas, faça o que tu quiserem, mas nós vamos abandonar os ídolos. E a Bíblia diz algo maravilhoso, não é? A Bíblia diz que Deus olhou para aquelas pessoas que agiram assim, tu está certo, mas nós vamos abandonar esses ídolos, mas tu ages como tu quiseres, quer tu nos livre ou não da angústia, como nós pedimos. E a Bíblia diz, Deus se compadeceu deles, porque esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não tem exigências, faça o que tu quiseres, nós estamos errados. Se tu realmente falar para nós que não vai fazer nada, tu está completamente cheio de razão. Agora, não é por isso que nós vamos abandonar aqueles de qualquer jeito agora, porque nós somos totalmente culpados. Agora, você vê, a maioria dos homens, eles falaram algo que feriu, mas eles querem fazer um pagamento não verbal, sabe, para a esposa. Eles ficam lá sentados, moados, dá aquele afastamento, aí depois diz assim, que tal a gente sair para jantar hoje? Nós podíamos ir no shopping comprar umas coisas. Eles querem começar a agir, a maioria das pessoas, como se nada tivesse acontecido, simplesmente ficar de bom humor, falar coisas engraçadas, mas há aquele distanciamento emocional. Você sabe, a propósito, eu sei que tem um sorvete novo ali no craque do pão, maravilhoso. Você não quer que eu compre um pote desse? Eu sei que você gosta. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu estou pronto para fazer as pazes. Esta é uma maneira típica de nós lidarmos com as coisas. Mas uma esposa inteligente,
E em qualquer coração, essas coisas não funcionam. Porque um pecado verbal exige um pagamento verbal. Você não fala algo, uma bomba que ofendeu, que magoou o coração da sua esposa e depois compra sorvete, chama para jantar. Isso não resolve. Porque não é apropriado. Você pecou com a língua e você tem que pagar com a língua. Você tem que ir lá procurar a pessoa e dizer: eu errei. Meu amor, eu não podia ter falado aquilo. Você faça o que você quiser. Você está completamente certa de estar me tratando assim, com essa frieza. Porque a mim, o que eu fiz merece exatamente isso. Todo perdão verdadeiro exige expiação. Não é suficiente simplesmente você agir como se nada tivesse acontecido. Você não pode agir assim com Deus. E quando você não entende como é o perdão, você não pode ter relacionamentos que a Bíblia determina para nós, como marido e mulher, pai e filhos, igreja e amigos. Fingir que nada aconteceu, simplesmente aparecer de bom humor, não resolve nada. Fingir que nunca pecou contra Deus e simplesmente, daqui não resolve nada. O pagamento é proporcional, haverá uma distância. Essa reconciliação não acontecerá a menos que haja um pagamento apropriado. Caso contrário, não há reconciliação. É por isso que para Deus não basta um ser humano simplesmente, não bastaria simplesmente a um Deus amoroso, alguém pede perdão e é perdoado. Não, precisa haver expiação, um pagamento proporcional. Então você vê, quando eles disseram: salva-me dessa calamidade, mas faça o que tu quiseres. Na verdade, quando a resposta de Deus foi dura para eles: não, vocês não serviram, pede a eles. Eles não ficaram ofendidos, porque as pessoas que erram e que exigem o perdão, e dizem assim: se você for espiritual, você perdoa. Essa pessoa está usando a Bíblia para ser diabólico. Você não vira para Deus e diz: se tu for bom mesmo, tu me perdoa. Não. Essas pessoas, quando ouviram de Deus: vocês adoraram outros ídolos, agora peça a eles que salvem vocês. Eles expressaram um verdadeiro arrependimento. O arrependimento apropriado foi dizer: faça o que tu achares melhor, porque é verdade. Agora nós vamos abandonar esses ídolos. Nós vamos agir de maneira apropriada. Não que isso nos dê direito ao seu perdão. Tu age como tu quiseres, porque tu estás certo em agir assim. Mas nós não vamos continuar, nós vamos jogar fora todos esses ídolos. Não queremos mais viver assim. Mas tu tens todo o direito. Quando esse arrependimento verdadeiro se manifestou, Deus se compadeceu daquelas pessoas. Então, quando você peca, e nas nossas relações acontece a mesma coisa, o arrependido sempre está dizendo a mesma coisa: você faz o que você quiser porque você está certo. Eu mereço, eu sinto muito, eu nunca deveria ter dito aquilo para você. Foi uma crueldade, foi uma maldade. Eu estava ali irritado porque você não estava fazendo o que eu queria, e como eu já tenho essas bombas aqui, porque durante o nosso relacionamento de tempo é inevitável, naquela hora eu me senti muito tentado a usar uma, eu fui, estou errado. Então você fez expiação. Se você pecou com a boca, você não pode pagar com sorvete, você não pode pagar com o seu humor, sabe? Simplesmente horas depois aparecer bem-humorado, brincando, contando piada, chamando para ir para o cinema. Isso não resolve o distanciamento emocional. Agora, o pagamento tem que ser apropriado. Então, se você pecou verbalmente, você vai ter que fazer isso verbalmente. Agora, há muitas vezes na vida que você faz uma confissão verbal e isso não afasta o distanciamento emocional, por exemplo, com a sua esposa. Por quê? Porque às vezes o que você fez foi um pouco mais sério. Não foi só uma bomba verbal, não é? E por causa disso, o apropriado agora não é só uma palavra,
é um comportamento antes que o outro possa confiar em você novamente. E você vai dizer: você está certo, você tem toda a razão de não confiar em mim. O proporcional, às vezes, extrapolou o verbal e foi para coisas que foram mais do que verbais. Então só o verbal não vai resolver. As pessoas parecem pensar: se Deus é amor, portanto, eu me rebelei contra a sua autoridade, eu pequei, tomei minhas próprias decisões, mas eu estava aqui lendo um sermão e agora eu vi que tudo isso é errado, Senhor, me desculpe. E as pessoas pensam: essa barreira cai, vai abaixo. Isso é um Deus de amor? De forma nenhuma. O amor de Deus escrito na Bíblia não tem nenhuma relação com esse tipo de ideia. As coisas não funcionam assim. Sem Cristo, Deus não perdoa ninguém. Sem uma expiação necessária, não há perdão. É por isso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A base do amor de Deus está em um lugar totalmente diferente. É por isso que a Bíblia fala sobre a ira de Deus e sobre o amor de Deus junto, porque essas coisas têm a mesma base. Você peca verbalmente, você precisa fazer um pagamento verbal nas nossas relações. Agora, há pecados que vão levar muito mais tempo para a distância emocional ser quebrada, porque foram mais do que verbais. Por exemplo, e quem está arrependido de fato age como Israel lá em Juízes 10: tu estás certo, faça o que tu achares melhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguiu e matou a igreja, ele respirava ódio contra a igreja, então Paulo se converteu. Todo mundo confiou no apóstolo Paulo? A Bíblia diz que ninguém confiava nele. O que? Paulo se converteu? Está maluco, eu não fico perto desse cara de jeito nenhum. Não, mas ele se converteu, e daí? Sei lá se ele se converteu, de tal maneira que a igreja nenhuma recebeu o apóstolo Paulo com bons olhos. A única maneira, depois de certo tempo, para essa resistência aberta, foi um cara que tinha era muito amado pela igreja, chamado Barnabé. Resolveu ser assim, tipo fiador de Paulo, sabe? Dizendo para as pessoas assim: pelo amor que vocês têm a mim, pela confiança que vocês têm a mim, receba o apóstolo, receba o irmão Paulo. Não por ele, está certo, o que vocês estão dizendo é verdade, mas ele fez isso mesmo, mas por mim. E durante muito tempo, Paulo só se aproximou da igreja com essa mediação. Levou muito tempo, levou anos para que a igreja confiasse que aquele homem tinha sido transformado de verdade. Porque Paulo, em vez de ficar muito ofendido: eu vou abandonar, eu persegui esse pessoal, agora está vendo, eles não têm amor. Não, ele achava isso, é isso mesmo. Eu persegui essas pessoas, eu matei gente, eu fiz da vida delas um caos. Eu não posso aparecer aqui no outro dia e todo mundo dá um abraço, porque o pagamento é proporcional. Você vê, só o pagamento verbal: gente, eu me arrependo de tudo. Não fez a igreja dizer: então está ótimo, graças a Deus está tudo ótimo. Não, a igreja, as pessoas pensaram: não, esse cara matou todo mundo. Lembra quando ele matou Estevão? A viúva dele não é da igreja tal. Então, o pagamento é proporcional. Então, às vezes, o que você fez com a sua esposa, só o pagamento verbal não resolve. Vai precisar de mais do que isso, né? Para aquela distância ser quebrada. Em todo o mundo, ao longo da história, não é? Por exemplo, você é um soldado do seu país e você traiu o seu país. Por causa da sua traição, pessoas do teu país morreram, soldados morreram. Um pagamento verbal não resolve. Não basta a pessoa chegar e falar assim: vocês me desculpem, eu estou totalmente arrependido. O que você fez foi além do que é um mal verbal. O pagamento é um pouco mais grave do que isso. Normalmente o que antigamente, banimento, ou então pena de morte. E a pessoa que está arrependida dizia: não, é justo. Porque realmente eu traí, morreu um monte de gente por causa da minha causa. Realmente, não há desculpa para o que eu fiz. Então, expiação é isso. Nas nossas relações, se você não entende a relação que nós temos com Deus, como eu disse, Pedro vai falar sobre
a presciência, a eleição, a presciência do Pai, a eleição, a santificação do Espírito, na aspersão do sangue de Cristo e a eleição para a obediência. Você vê, nós não vamos poder falar, e isso é só as primeiras linhas, é um anunciado do que Pedro vai dizer para aquelas pessoas, é incrível. Agora, pensem, se nas nossas relações é assim, existe um pagamento expiatório para aquilo que a gente faz. Não basta o marido fingir para a mulher que ele não fez nada, ou alguém fingir para lá uma pessoa que ele fez coisas, falou coisas, simplesmente aparecer, ser maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. É óbvio que isso nunca resolve nada. Não bastava o apóstolo Paulo simplesmente falar para aquelas pessoas: oh, vocês me desculpem, eu matei todo mundo, mas vocês me perdoem. Paulo teve que viver uma vida que aquelas pessoas chegaram à conclusão: esse cara, esse homem é um homem de Deus. Esse é o maior dos apóstolos. Agora, a gente não precisa mais de Barnabé para dizer isso para a gente mesmo está vendo. Esse homem é um homem de Deus. Assim. Ninguém tem uma revelação de Deus igual ao apóstolo Paulo. Ninguém é usado por Deus para espalhar a verdade como Paulo. Aquele Saulo realmente não existe mais, mas levou um tempo. Paulo foi para um lugar, ficou 3 anos lá, voltou, houve um tempo. Foi proporcional. Certa vez alguém que traiu a esposa disse para mim: minha esposa não confia em mim. É isso mesmo, ela não deve confiar mesmo. Você deu motivos para ela confiar em você? Não, então. O que você deve falar para sua esposa é o que aqueles caras falaram para Deus: faça o que você achar melhor, você está certa. Se eu fosse você, eu não confiava em mim também. E eu vou fazer o quê? Fazer o que eles fizeram. Eles falaram o quê? Eu faço o que tu quiser, mas nós vamos jogar os ídolos fora. Nós não vamos agir como vítimas, porque nós não somos as vítimas. Nós somos maus diante de ti, nós adoramos outros deuses. Tu tem todo o direito de não fazer nada, de fazer o que tu quiseres, mas nós não temos mais direito de ter ídolos. Nós não vamos ter mais ídolos. E tu fazes o que tu achares melhor. Pois bem, esse é o verdadeiro arrependimento. Você vê, quando alguém chega: olha, você tem que me perdoar porque Deus diz. Essa pessoa está sendo arrogante. Paulo não chegou para a igreja: vocês têm que me perdoar porque se eu matei, mas agora eu não mato mais. É arrogante. Paulo humildemente aceitou. Barnabé disse: olha, eu vou ser o seu intermediário aqui. Que bom, obrigado, Barnabé, porque realmente se tu não me ajudar, esse pessoal vai sempre me olhar como aquele cara horroroso que fez aquelas coisas horrorosas. Obrigado por essa intermediação. E ele não ficou ofendido porque as pessoas só recebiam ele porque Barnabé estava dizendo: gente, vamos receber, confie em mim, estou colocando aqui, eu sou o fiador aqui, e vocês com o tempo, vocês mesmos vão ver o que eu já vi na vida dele. Então a Bíblia diz claramente que a única forma de expiar pecado. Agora, pense então num pecado cósmico. Qual a única maneira de expiar um pecado cósmico? Não é pedir desculpas a Deus. É um pagamento cósmico proporcional à ofensa que foi feita a Deus. Então, você precisa de uma expiação cósmica. Quem pode pagar esse preço? Cristo. É por isso que, eleitos pela expiação do sangue de Cristo, Deus e amor e perdão, essa ideia é completamente fora da visão da grandeza de Deus, da grandeza da ofensa a Ele. Isso atrapalha as pessoas até nos seus relacionamentos, marido e mulher, irmãos, enfim, amigos. Porque se você não entender que o pecado, em todas as relações, exige uma expiação proporcional, você que diz que se arrependeu, você está só sendo arrogante com quem você feriu. E quando alguém diz assim: se Deus é amor, Ele tem que perdoar, Ele está sendo só arrogante, Ele está pecando de novo. Deus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. A base do amor de Deus não é que Ele perdoa você sem o derramamento de sangue. Você nunca vai entender o amor de Deus se você se livrar da ideia do sacrifício expiatório de Cristo.
Você nunca vai entender o amor de Deus. E aqui está uma das ironias do último século. As igrejas acharam muito ofensivo um Deus que não perdoa sem derramamento de sangue, sem dizer o que Cristo recebeu na cruz é o que você merecia receber. É proporcional, não é exagerado. O que as pessoas sem Cristo estão experimentando no inferno é o que você merecia receber, e o que Cristo recebeu é o que você merecia receber. E se você não consegue enxergar que o seu pecado tem essa dimensão, você não sabe o que é arrependimento, você não sabe o que é a ofensa que você fez. Você não consegue entender a ofensa cósmica. Exige uma reparação cósmica. Então a igreja abandonou a ideia de que a morte de Jesus na cruz era uma expiação sacrificial, pagando os pecados, para que a justiça de Deus ficasse satisfeita, e para que a ira dele, sendo um sacrifício também propiciatório, fosse aplacada. Eles se livraram disso. E você sabe o que eles disseram? Bem, nós temos um Deus amoroso. Agora, um Deus irado exige pagamento. Nós acreditamos num Deus de amor que perdoa. Agora, a ironia de uma doutrina estúpida como essa, baseando o amor de Deus, é que ela faz da morte de Cristo absolutamente uma coisa estúpida. Se Deus pudesse perdoar um homem sem uma expiação, então Cristo morreu em vão. Se Deus pudesse simplesmente do céu dizer, você está arrependido aí? Então agora eu te perdoo. Então não precisava haver morte. Deus não precisava se tornar um homem, não precisava morrer, não precisava levar sobre si as nossas iniquidades. Se a ideia e a base do amor de um Deus amoroso é um Deus que simplesmente, com base nesse suposto amor, perdoa sem que haja uma expiação para a ofensa, então Jesus morreu em vão. Então todo o evangelho é algo que nós podemos jogar fora. Então em qualquer momento, esse Deus de amor sempre poderia dizer para as pessoas, eu perdoo todo mundo, é só me pedir desculpa. Então porque Jesus veio e morreu na cruz, se não fosse absolutamente necessário, o que isso significa? Isso nos leva às profundezas infinitas e eternas de cada pecado humano contra Deus. Quando você diz que a doutrina do amor, um Deus de amor, não precisa de expiação ou propiciação, mas que Ele dá o amor simplesmente assim, Ele perdoa por amor simplesmente, porque senão Deus é como os deuses primitivos, como Agamenon experimentou, aqueles deuses caprichosos, dengosos, são o oposto do Deus da Bíblia. É um Deus santo, puro, que odeia o mal, que não é orgulhoso. Ele diz para nós, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é totalmente o contrário disso. Ele é diferente, ele oferece expiação. A base do amor de Deus não é que ele não fique irado, e não é que não exige, não tenha que existir uma reparação, uma expiação compatível. A diferença entre o que Agamenon experimentou e nós, a base do amor de Deus, é que Ele não pede um filho seu para expiar o seu pecado, Ele dá o dele. Essa é a base do amor de Deus. Não é que o pecado não necessita de uma expiação, mas é que Ele mesmo veio pagar o preço justo, apropriado. Agora, a única maneira de você entrar, e é necessário nós entendermos por que isso é tão claro, tantos homens têm dificuldade, é porque o apóstolo está falando sobre o quê? Sobre na presença do Pai ele elegeu, e aí a santificação do Espírito, tudo isso vai fechar. Nós não vamos falar a respeito disso hoje. Ele não pediu o seu filho, ou filho de ninguém, Ele deu dele. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é que Ele morreu por nós, aqueles que o Pai deu a Ele, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a base, essa é uma diferença enorme. Você nunca vai ter uma ideia do amor de Deus
Se você disser, eu creio num Deus amoroso, um Deus que ouve minhas desculpas verbais, isso é suficiente. Você só conhece o amor de Deus quando você entende, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque tem que haver uma expiação compatível com a ofensa que foi feita. Quando você pensa, um Deus amoroso não precisa de sacrifício, é porque você despreza muito esse Deus. Quando você acha nos nossos relacionamentos, e essa é a base do arrependimento também, nos nossos relacionamentos de perdão e arrependimento, que você pode soltar uma bomba verbal contra a sua esposa, e depois simplesmente chamar ela para ir no cinema, você não entende como aquilo ofendeu e magoou a outra pessoa. Você não sabe como é apropriada aquela distância emocional que existe. Porque expiação é exatamente o sacrifício que junta dois em um novamente. E você fez isso com a boca, você tem que fazer isso com a boca. E se você fez mais sério do que com a boca, você vai ter que ter a paciência de algo que seja compatível. Como Paulo, esperar anos as pessoas confiarem que aquele homem violento que ele foi, não existia mais. Agora, se na sua arrogância ele exigisse das pessoas, só ia ficar evidente para as pessoas que aquele homem não mudou, que ele ainda era arrogante. Ele era arrogante quando pedia perdão, ele era arrogante quando exigia perdão, porque perdão não pode ser exigido, porque quem pecou sempre disse para Deus, você faça o que tu achares melhor. E quando nós erramos com alguém, nós falamos a mesma coisa, nós não cobramos daquela pessoa como se nós merecêssemos algo dela. Você está certa, o que eu fiz estava errado, e eu não devia ter feito, e eu me arrependo, e você tem todo o direito de estar assim como você está. Esse é o arrependimento apropriado. O arrependimento, o pecado verbal tem que ser, tem que haver um pagamento proporcional verbal, e se ele é mais do que verbal, quebrou a confiança de outras formas, ele vai ter que de outras formas reconstruir aquilo. Agora, com Deus, como o pecado é cósmico, não havia como reparar o que foi feito. Portanto, o amor de Deus está em que Ele mesmo vem reparar, Ele mesmo vem entregar a sua vida. Ele não disse, a minha glória não vale nada, eu perdoo tudo porque eu sou amor. Não, não, a glória dele é infinita, e Ele só pode perdoar quando essa glória proporcionalmente é honrada, na medida que ela foi ofendida. Só que nós não podíamos fazer a reparação, porque é um pecado de proporção cósmica que nós não podemos reparar, a não ser o Deus infinito. Então Ele mesmo veio. Nisso consiste o amor de Deus, não em que é um amor que simplesmente perdoa o pecado sem uma expiação. Então eu acredito num Deus amoroso. Só é válido quando você diz, é verdade, eu pisei na autoridade de Deus por anos, eu existo para a sua glória e eu vivi para mim mesmo. De todas as formas, eu, em vez de ser uma bênção para as outras pessoas, eu fui um problema no mundo, porque ao não viver para Deus, eu vivia para mim mesmo. Ao viver para mim mesmo, eu me tornei um problema geral, eu arruinei. Agora, simplesmente dizer, me desculpe, isso é um pagamento apropriado? É óbvio que não. Isso será expiação, é um pagamento proporcional. Será que Deus vai olhar para baixo e dizer, boa ideia, ainda bem que você falou isso, eu estava precisando você dizer isso, para está tudo certo. Não é proporcional. Essa ideia de um Deus de amor é diabólica. É uma ideia que faz de Deus um lixo e de mim o Deus. Quando eu peco contra alguém e acho simplesmente que eu posso fingir que não fiz nada, eu estou tratando o outro como um lixo, e ainda estou exigindo que ela haja para mim como se fosse, sabe? Então, eu pequei contra minha esposa verbalmente, eu tenho que oferecer aquilo que é proporcional ao que eu fiz verbalmente. Mas quando nós fingimos que nos arrependemos, mas na verdade nós somos um casulo de orgulho, nós achamos que simplesmente fingir que não fizemos nada será suficiente. Então o apóstolo Paulo jamais fez isso, por exemplo. Anos depois ele disse,
eu sou como um abortivo. Por quê? Porque eu persegui o povo de Deus. Eu fiz isso. Eu não finjo que eu não fiz. Eu fiz, e quando eu lembro disso, isso me dói. Em vez de ele ter uma acusação contra aquelas pessoas, ele lembrava com tristeza do que ele fez. Anos depois, eu fiz. Ele não falou, olha, as pessoas me trataram, elas ficaram com medo de mim, isso não foi muito certo não, porque eu fiquei muito magoado. Ele não disse isso, ele disse, eu persegui as pessoas, eu as matei. Então agora eu sou um apóstolo, mas eu sou um abortivo, porque eu fiz isso. Não é incrível ter feito isso? Isso é horrível. Graças a Deus por Cristo. E graças a Deus porque ao longo dos anos, essas pessoas me viram como um apóstolo. Você não pode dizer simplesmente para Deus, olha, todos nós fomos um pouco hostis, fizemos coisas que te desagradaram, mas olha, me desculpe. Se essa é a tua ideia de um Deus amoroso, essa ideia é forjada no seu coração pelo diabo e não por Deus, não pela Bíblia. O amor de Deus não é que ele não precisa de expiação, o amor de Deus é que ele oferece uma expiação. O amor de Deus demonstrado pela igreja, e nós não tivemos tempo de falar sobre a eleição segundo a presciência do Pai, a eleição pela santificação do Espírito, pela aspersão do sangue e para a obediência, a eleição para todas essas coisas, mas é que ele deu o seu Filho unigênito, e até que alguém entenda que a sua ofensa contra Deus foi tão grande que merecia o inferno eterno, essa pessoa não se arrependeu. Entende? Quando você menospreza, não, Deus tem que me perdoar, não acho que isso é tão, então você não se arrependeu. Sempre que você faz isso com Deus, e é óbvio que isso é um reflexo do que você está fazendo com as pessoas. Quando você diz, eu me arrependi, não foi tão grave assim, também essa minha esposa é muito sensível, que eu falei aquilo, mas foi da boca para fora. Você não entendeu. Você está menosprezando o outro. Quando você diz isso para Deus, olha, simplesmente pedir perdão não é suficiente? Mas eu sinto muito. Não é suficiente. Sem enterramento de sangue não há remissão de pecados. Então um homem ele tem que, até ele admitir que ele precisa de Cristo, o mal que ele cometeu é tão grande, é cósmico, que então só Deus pode, não Deus no meu lugar pedir desculpa, mas Deus no meu lugar morrer. Eu não posso ser perdoado. Eu não posso ser perdoado simplesmente na base do amor que esquece, mas eu sou perdoado no amor que a ofensa deve ser recompensada proporcionalmente, mas como ela é impossível, então esse Deus infinito vencer a expiação através do seu próprio sangue. Esse é o amor de Deus, esse é o amor que a igreja deve pregar ao mundo. Nisso consiste o amor de Deus, não simplesmente um Deus amoroso esquece. Um Deus amoroso, esse Deus amoroso não existe, é uma fábula, e ela é diabólica. Um homem só se arrependeu de verdade quando ele sente, essa é a pena, isso é o que eu merecia, e o amor de Deus está em que ele recebeu a pena em meu lugar. Então eu valorizo isso, eu canto isso para toda a eternidade. O perdão não é banal. O perdão é algo tão grande, tão maravilhoso, a expiação, que daqui a 1 bilhão de anos eu vou estar cantando ao Cordeiro que é digno, por cada tamanho da minha maldade, que ele expiou com o seu sangue. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você vê, um homem arrependido não tem nada para dizer a seu favor, ele não tem exigências, em todos os seus relacionamentos, é assim que a Bíblia ensina, e no relacionamento com Deus porque esse é que é o padrão para todos os outros nossos arrependimentos e nossas relações com as outras pessoas. Então até que você esteja tão cheio de gratidão e alegre pelo fato de que Ele morreu por você, e sem isso, sem essa pena justa que você merecia, é o justo, você não pode obedecer. É por isso que eleitos para a aspersão do sangue de Cristo para a obediência. Porque o que leva à obediência verdadeira não é o desejo de reparar, porque em reparar você já chegou a essa conclusão. A maldade foi grande demais.
Você é eleito pela aspersão do sangue para a obediência, porque quando você vê o que é expiação, você só pode fazer uma coisa: obedecer como resposta a isso. Você quer exaltar, viver para a glória de Deus e se afastar de tudo que o desonra, porque agora você viu o tamanho do que é a desonra, que cada pecado é contra Deus. Essa é a razão porque a obediência e o sangue aspergido de Cristo sempre andam juntos na Bíblia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Como eu disse para vocês, nessa abertura, Pedro condensou todo o Evangelho, e eu quis, porque achei mais fácil para entender todo o resto, começarmos do fim, a aspersão do sangue. Porque quando ele fala sobre eleitos segundo a presciência de Deus, eleitos em santificação do Espírito, eleitos para a obediência, eleitos para a aspersão do sangue de Cristo. Quando você entende, olhando a partir dessa última cláusula, você vai ter uma compreensão muito maior de todas as outras cláusulas. E eu loucamente achei que falaria sobre todas elas hoje. Então, a menos que você veja isso, e você descanse no sangue, mas não simplesmente, que você entenda, porque quando na nossa vida, no nosso relacionamento marido e mulher, pai, filho, amigos, nós não entendemos o que o perdão é, e o que é, e que todos os relacionamentos e todo perdão necessita de um pagamento apropriado, ou seja, de uma expiação. Você não consegue entender o que é a expiação que Cristo fez entre você e Deus. Você vai ter essa ideia tosca de que se Deus é amor, Ele perdoa, como você tem com as pessoas. Porque o nosso relacionamento é a extensão do relacionamento que nós temos com Deus. Como nós achamos, porque nós somos tão importantes e tão valiosos, que Deus devia nos perdoar simplesmente por amor, sem levar em conta a nossa ofensa, nós achamos que todo mundo devia fazer a mesma coisa. Nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Então nós achamos que podíamos simplesmente ofender a nossa esposa e simplesmente ficar de bom humor de noite, que isso resolveria o problema. Porque nós achamos isso em respeito a Deus. Nós não entendemos o que é expiação. E só quando você entende isso, você pode descansar em Deus. E através de tudo aquilo que o apóstolo Pedro disse antes, uma vida de obediência verdadeira flui. Nós temos entendido muito pouco o Evangelho em nossa geração. Nós pensamos que tudo isso é profundo demais. Você vê, Pedro está falando sobre a eleição segundo a presciência do Pai, segundo a santificação do Espírito, a eleição para a aspersão do sangue de Cristo, para a obediência para uma igreja de pessoas sofredoras. E ele está dizendo que isso vai ser fundamental para que a fornalha de aflição na vida deles, em vez de fazer eles se tornarem uma batata frita totalmente destruída, se tornem mais puros do que o ouro, mais parecidos com Deus. Mas essas doutrinas aqui ficam longe da igreja às vezes durante décadas. E muitas pessoas jamais entendem o Evangelho. Eles realmente acreditam Deus e amor no sentido de que Deus simplesmente é aquele cara que não leva nada em consideração. Que eu sou tão importante que Deus simplesmente diz, tá bom. Você pediu desculpa. Nós não vemos a proporcionalidade da ofensa, a visão que gera o verdadeiro arrependimento. Nós não percebemos que em todas as relações o perdão exige expiação, ou seja, o pagamento proporcional. Foi com meus lábios, vai ter que ser assim. Foi além dos lábios, vai ter que ser assim. Alguém que matou alguém deve pedir perdão, mas deve ficar preso 30 anos. Ele não deve se sentir ofendido com isso. O fato dele se arrependido, só uma expiação verbal, não é suficiente. O cara que realmente se arrependeu diz, não, é justo. É justo. O ladrão da cruz comentava na semana passada falando, o que ele disse para o outro ladrão? Não é justo a gente estar aqui. E essa é a voz do homem arrependido. Ele diz, eu me arrependi, então não é mais justo. Não é justo, é correto. É que você não teme a Deus.
Você não teme a Deus. Então, é como aquelas pessoas em Juízes 10, faça o que tu achares melhor. Mas nós vamos abandonar nossos ídolos. Mas é verdade, a tua palavra foi dura para nós, falou que a gente peça a eles para ajudar vocês agora. Na calamidade, tu está certo, nós estamos humilhados diante de ti, nós vamos jogar esses ídolos fora, mesmo que tu faças isso, porque tu está certo em fazer isso mesmo. Esse verdadeiro arrependimento gerou uma relação correta daquelas pessoas com Deus naquele momento. Nós não podemos, ao não entendermos a expiação, ao não entendermos por que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, nossa definição de Deus e amor é completamente mundana e diabólica. E todos os nossos relacionamentos são contaminados por essa visão falsa a respeito de Deus, do amor, do perdão e do arrependimento. E sem isso nós não temos uma relação apropriada com Deus, nem com ninguém. Nós somos o que o homem é, sem a verdade de Deus, encurvados em si mesmo, arrogantes mesmo quando estamos dizendo estar arrependidos e pedir desculpa. Encontramos formas de não ser apropriado o nosso arrependimento, a nossa ofensa. E aí olhamos para Deus e achamos que é demais. O que eu fiz merecia tudo isso mesmo, é isso aí. Só quando o homem sente isso, ele entendeu o que é a expiação. E então, disso flui a vida de obediência. E nós vamos então poder ver, numa outra vez, o que Pedro estava dizendo, juntando tudo isso. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos pela santificação do Espírito, eleitos para a aspersão do sangue de Cristo, para a obediência. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor,